Bom dia, graça e paz no coração de vocês. Sempre muito bom quando eu tenho a oportunidade de continuar um raciocínio, um ensino, e é isso que a gente tem feito desde o primeiro final de semana de setembro. Se você não estava aqui, procure lá no YouTube da Reino, que tem todas as mensagens, tanto a das 11 da manhã quanto as das 18 horas. E hoje eu vou dar continuidade naquilo que tem sido essa jornada, esse mergulho da nossa alma, do nosso coração, no entendimento de como que a graça de Deus ministra aos nossos corações para que certos sofrimentos, desordens, dores emocionais que podem se tornar tão agudas dentro do ser humano, ao ponto da gente começar a ter ideação suicida, ao ponto da gente se desesperar da própria vida. Eu acho tão incrível, tão maravilhoso que, ao contrário do que muitas pessoas imaginam sobre a fé, ao contrário do que muitas pessoas imaginam do significado de uma vida de fé, eu lembro que eu estava dando mentoria para alguns pastores, ou melhor, para todos os pastores aqui da Reino, e duas pastoras brincaram comigo que eu era o pastor mais cético que eles conheciam. E eu falei assim, não é que eu sou cético, é o que a maioria das pessoas chama de fé, eu chamo de superstição religiosa que adoece a mente. Porque você vai ver expressões como de Paulo aos Coríntios, falando que ele estava, o grande apóstolo Paulo, se desesperando da própria vida. Ou seja, ele estava com uma dor aguda na sua interioridade, ao ponto de querer chutar o balde, não está mais dando conta. Então existe uma honestidade, um realismo nas Escrituras no que diz respeito a lidar com a interioridade, que muitas vezes o que a gente chama de fé é só uma máscara religiosa na nossa tentativa de negar a bagunça que a gente está sofrendo. E isso só nos piora. E eu gostaria de ler um texto hoje, para a gente dar continuidade, em Romanos, no capítulo 8, no verso 15 e 16, eu vou ler na NVI. Diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse texto de Paulo em Romanos 8 seria o ápice das declarações paulinas acerca do Evangelho. E em que contexto eu quero aplicar isso, que você entenda ele para a sua vida? Algum tempo atrás eu li uma reportagem na revista Trip, uma revista secularizada, onde o nome da reportagem era Cansados o Tempo Todo, que é uma expressão, cansados o tempo todo, usada pelo Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra, para descrever um estado que a maioria da população se encontra. Se tornou um nome usado pela Secretaria de Saúde inglesa. E essa reportagem, ela está baseada num livro de um filósofo e professor coreano chamado Byung-Chul Han. O nome do livro é A Sociedade do Cansaço. E esse livro ele é de 2015 e ele tem como base uma pesquisa feita em 3 continentes, 91 tipos de estudos que revelam que hoje
uma média de 20 a 25% da população se encontra num estado emocional de exaustão interna. A maioria da população, que talvez eu esteja te descrevendo, se encontra num nível de estresse interno tão grande que isso se tornou objeto de estudo e se tornou uma designação para se referir ao nosso mundo contemporâneo, a sociedade do cansaço. E o que essa pesquisa revela, e é aqui que eu quero destacar com vocês, que é muito mais do que o trabalho em si que tem nos adoecido. Muito mais do que a sua rotina, mas os significados que isso ganha dentro de nós, fazendo com que a gente se relacione com o nosso trabalho, com o nosso casamento, com o nosso corpo, com a estética do nosso corpo, com a maneira que a gente lida com as coisas na vida, fazendo com que a expressão que o Tim Keller, que é um teólogo nova-iorquino que eu gosto muito, usa, ele diz: o nosso problema é o trabalho que está por detrás do nosso trabalho. É o que se esconde no íntimo do nosso inconsciente e que muitas vezes está gerando escravidão emocional na nossa maneira de se relacionar com a nossa carreira, com a nossa maternidade, com o nosso casamento, gerando uma tensão tão contínua, um estresse, um nível de exaustão interna tão desgastante, porque o trabalho físico, só a exaustão física, uma noite muito bem dormida, te revigora. Um final de semana que você tire para se acalmar, para ter ludicidade, entretenimento, relaxar, na segunda você está bem. Mas o que essa pesquisa revela é que as pessoas chegam na segunda-feira exaustas. Na terça você já está desesperado. E ela aponta que é tão mais grave do que só a sua rotina maluca que você tem vivido, que na pandemia, onde a rotina foi cortada, porque você estava trancado, o estresse emocional aumentou, ao invés de diminuir, mostrando que não é o seu trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde que está te engolindo. Só que isso no dia a dia, no longo prazo, pode te gerar um nível de desordem interna. E para que você entenda esse fenômeno dentro de nós, dentro de você e de mim, é importante a gente ter uma noção sobre a natureza humana. Eu gosto de uma expressão do Agostinho, doutor do século IV da igreja. Ele vai dizer e se referir ao ser humano como seres desejantes, amantes, como se fôssemos tubarões existenciais. E por que ele descreve assim? Porque a solução para esse nível de exaustão emocional que você tem se encontrado não é não trabalhar, não é não ambicionar, não é se tornar um monge escondido da sociedade, isolado. Não é a gente construir uma espiritualidade de seita, isolado da terra. Não, existe dentro do ser humano uma vocação para a excelência, para o serviço, para o trabalho. Isso nos constitui como humanos. E o Agostinho ele vai além, ele diz: ambição faz parte da natureza humana. Você e eu somos esses tubarões existenciais. A gente sempre está se movendo em direção a algo. Existe sempre desejos. Ou na linguagem de Agostinho, nós somos esses amantes percorrendo a vida. O problema é quando aquilo que a gente está buscando
começa a gerar desordem dentro de nós, roubar a sua paz. E a pergunta que a gente tem que fazer, e que às vezes é desconfortável, para a gente entender essas dimensões dentro de nós, é: o que será que eu estou desejando? O que está por detrás dos meus desejos? Que eu estou desejando tanto o meu trabalho, eu estou desejando tanto casar, ter filho, ter um corpo escultural, ganhar muito dinheiro, que o desejo que está por detrás disso tudo está me desordenando. E uma das fomes, um dos anseios mais profundos que você e eu carregamos, é um anseio por ser conhecido, aceito e amado. É isso que está por detrás desse desejo tão profundo. Se saber conhecido, aceito e amado. Só que existe uma expressão na sociologia chamada imaginário social. O nosso imaginário social hoje é que a gente chega nesse lugar de aceitação e de se saber amado e desejado pela alta performance. Porque nós somos a sociedade do desempenho. Então, sutilmente, a sua alma projeta na sua alta performance, no seu grande desempenho, que se você chegar nesse lugar, que se você conquistar tal coisa, que se você almejar aquele status tão desejado por todos, então, por fim, a sua alma se sentirá aceita e amada. Isso cria uma compulsão por realização dentro de você e de mim. A gente já começa a segunda-feira aflito, porque você precisa desesperadamente, porque vem do teu inconsciente, não é um negócio que você só organiza aqui, tem uma sensação de que, de acordo com o status quo, de acordo com aquilo que a sociedade, que a sua família, ou que você mesmo se impôs como aquele lugar, chegar lá. Já ouviu essa expressão horrorosa que a gente usa? O meu sonho é chegar lá. Lá onde? Para quem? E isso vai te consumindo por dentro. Isso vai drenando a sua interioridade. E isso gera adoecimento físico. Porque é tanta descarga de adrenalina dentro de você e de mim, que gera reações químicas, orgânicas, neurais, que você na terça-feira você parece que passou um caminhão em cima de você. Mas isso também gera adoecimento emocional. Porque como vem do inconsciente, vem desse lugar bagunçado dentro de nós, explode pensamentos acelerados na sua mente, que você não consegue controlar, você até medica. Só que Rivotril, meu irmão, não te dá paz, ele te dá sono. Você dá um jeito, você tenta fugir da realidade, do turbilhão da sua interioridade, porque essa noção interna vai gerando uma desordem emocional, uma exaustão emocional